Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Criminologia Descomplicada. Vamos descomplicar mais um tema que você até então tinha dificuldades e agora não vai ter mais. Hoje é considerado um tema complexo, o que a gente vai estudar hoje, mas a gente consegue também descomplicar. E já vamos ver qual o tema será objeto de estudo da nossa aula de hoje. E sempre lembrando, vou deixar aqui meu Instagram, ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários da aula, pode enviar para mim também lá no Instagram, @delegado_Clipio, que eu vou tirar dúvidas de vocês. Pessoal, não pode ficar com dúvida, principalmente naqueles temas, né, que a gente tem, né, geralmente aquela maior dificuldade de compreensão. Sempre falo, olha, criminologia é uma matéria que você muitas vezes não tem contato, né? Até o pessoal do direito, às vezes não tem ali, tá, durante a faculdade, porque é uma matéria optativa. Então, geralmente, quando você chega no universo da criminologia, você tem, né, aqueles entraves iniciais, mas aqui a gente consegue destravar tudo isso aí, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com esse tema aí, criminologia de reconhecimento e imaginário punitivo. Meu Deus do céu, professor. Não sei se você já chegou a pesquisar sobre o tema, tá? A gente tem ali, né, uma linguagem mais robusta quando a gente vai tratar sobre ele, tá? Até aqui o livro, tá, do professor, grande professor, tá, de criminologia, o Thiago Fabre de Carvalho. Ele que irá guiar o nosso estudo de hoje. Tá? É um livro ali que vai ter quase 300 páginas, tá? Tem uma linguagem um pouco mais densa e a gente vai retomar aquela conversa, tá? Que a gente já teve em aulas anteriores. Professor, eu preciso ler todo o livro, tá? O meu concurso aqui, essa é a orientação bibliográfica. Pessoal, já falei, não, tá? A não ser que você realmente queira, ele tem um tempo disponível, porque como eu falei, né, você tem tanta coisa para estudar, né, uma quantidade enorme de matérias. E o custo-benefício, você vai ter que analisar o custo-benefício. Então, criminologia, como eu já falei, pode cair, se cair, né, uma ou duas questões daquele tema, aí você vai ter que analisar, tá? Se vai compensar você ler toda, né, a literatura aqui, né, de criminologia para realmente ali esperar que a banca cobre. E assim, nada garante, né, que você leia o livro, consiga compreender e ainda vai conseguir gabaritar, tá, essa questão desse tema na prova. Porque se o examinador quiser, pessoal, na verdade, ele pega o rodapé do livro e joga ali e arrebenta todo mundo. Voltando, o que você orienta? É ter uma noção da obra, tá? Realmente ali entender a ideia central e conhecer, pessoal, o posicionamento do autor, tá? Isso que eu já falei com vocês, a estratégia, tá, de provas. Eu fazia isso nas minhas provas objetivas, procurava saber quem era a comissão ali organizadora, prova oral principalmente, dissertativa, a gente ia atrás para entender, ler artigos da comissão, né, da banca examinadora. Então isso aí, tá, ajuda vocês. E aqui, é claro, a gente já vai descomplicar tudo isso para você. Então, pessoal, quando eu falo com você aqui, olha, Thiago Fabre de Carvalho, ele é, tá, um professor adepto à criminologia crítica. Pronto, né, já direcionei os nossos estudos, vocês já sabem para que lado a gente vai ir da criminologia. Porque se eu falo que ele é adepto à criminologia crítica, ele vai, tá, coadunar com as ideias da escola positivista, com a ideia do criminoso nato? É claro que não, né, pessoal? A criminologia crítica vai criticar o sistema, tá? Vai criticar o capitalismo e tudo que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos falar aí também da criminologia de reconhecimento. E falou em criminologia de reconhecimento, a gente vai trabalhar um pouco com o quê? Com o reconhecimento, principalmente da dignidade humana. E imaginário punitivo, né, tem também, né, provavelmente você já viu algum artigo aí solto pela internet, tá? Aqui o autor ele vai também estudar a genealogia, olha que nome, hein? A genealogia do imaginário punitivo. Que é isso, professor? Pessoal, genealogia é origem, é estudo das origens. E aqui o autor ele trata, tá, esse imaginário punitivo como representações simbólicas da justiça penal. Olha esse aqui, tá? Sistema punitivo. Se você entender, quando você olhar para essa expressão genealogia do imaginário punitivo, estou traduzindo para você. Lembre-se disso, estudo da origem do sistema penal. Então você consegue compreender melhor essa expressão. Tá? Então falou em genealogia do imaginário punitivo, lembre-se, estudo da origem, tá, do sistema, aí, principalmente penal, do sistema penal. Certinho? E aí, olha só, vamos aqui analisar, tá, a ficha técnica desse livro. Analisando a ficha técnica, a gente já sabe para onde a gente vai. Isso aqui é muito tranquilo, tá? Então vamos lá, ó. O que fala, tá? Alguns insights desse livro. A gente vai aprofundar aqui, principalmente na criminologia de reconhecimento, depois vamos chegar ali, né, nessa evolução, tá, do estudo ali, né, da justiça penal. Mas vamos lá, vamos analisar, tá? O que ele vai falar? Olha,
O controle penal da subcidadania no Brasil, ele vai entender, né, que aqui no Brasil há essa divisão, né? Alguns são tratados como cidadãos e outros não. Então vai ter essa divisão, principalmente, e aquela velha, né, aquela divisão lá da escola da criminologia crítica, né, a classe privilegiada, a classe trabalhadora, sempre vai ter, né, em cima e embaixo. Então, algumas pessoas para eles são tratadas como cidadãs e outras como subcidadãs, principalmente aquela população mais marginalizada. Então, olha só, descortina as razões pelo qual o sistema de justiça penal brasileiro atua, olha só, a crítica pesada, né, ao sistema de justiça penal brasileiro. Olha, ele atua como mais importante e fundamental mecanismo de demarcação das fronteiras e das hierarquias sociais e da gestão da subcidadania. Então, hierarquia social, né? Tem alguém... Hierarquia geralmente é isso, né? Tem alguém lá no topo e, né, tem alguém aqui embaixo. Assumindo facilmente, olha que expressão pesada, hein, pessoal? Extermínio físico e o encarceramento em massa. Como eu falei, criminologia crítica, né? E vamos lembrar também da teoria do Libby Approach. Ele vai também aqui, né, retomar um pouco aquelas críticas ao sistema penitenciário de Alessandro Barata, Michel Foucault. Então, ele vai seguir mais ou menos essa linha. Então, olha só, massa, né? Então, vai que extermínio físico, encarceramento em massa, destituído de respeito à legalidade, como estratégias primordiais de controle social. Então, pessoal, olha só, campos de concentração. Então, em tese, o sistema penal ele vai formar aqueles campos de concentração, principalmente ali no sistema carcerário, e vai ser utilizado, tá? Como que um controle social, todo o sistema da justiça penal. Então, aqui a gente já sabe, né, para onde essa conversa vai, não é isso? Olha só, o que ele vai mais falar aí? Isso aqui é apenas a ficha técnica do livro. Então, com a ficha técnica, você já consegue entender bastante qual que é a lógica dessa leitura. Então, olha, o sistema punitivo brasileiro aparece, portanto, como um monumento, tá, no campo da política, monumento do campo político e burocrático de gestão da miséria e exclusão política, a não permitir o fechamento e a cicatrização de uma chaga social consubstanciada no fenômeno essencial político da invisibilidade pública. Então, ele vai entender que algumas pessoas são invisíveis, né, invisíveis ali, né, aos olhos, né, do Estado, do sistema, não vai dar esse suporte a essas pessoas. Expressão que resume diversas manifestações de um sofrimento político, né, a humilhação social. Pessoal. Então, olha só, uma determinada classe vai ser o quê? Vai ser, né, realmente aí tratada como invisíveis e vai sofrer todo, né, esse sistema de justiça penal e vai propiciar essa gestão de miséria e de exclusão política. Então, bem, né, as ideias da criminologia crítica. Olha, o livro ele desvela como o sistema penal das sociedades do capitalismo periférico, em particular no Brasil, ao constituir-se a partir da negação radical da noção moderna de dignidade humana, a gente vai trabalhar com isso aqui, essa noção moderna de dignidade humana, atua como um dos mais importantes mecanismos de naturalização da desigualdade e gestão da subcidadania. Então, tá vendo, pessoal, todo momento aqui criticando o capitalismo, criticando o sistema penal, né, falando que ele trata, né, uma parcela da população como como subcidadãos, e essa parcela ela é invisível, ela vai sofrer toda a carga do sistema penal e também o que, né, uma certa desigualdade e realmente ali uma humilhação social. Então, todas essas críticas aqui, tá, estarão presentes, né, de forma explícita ou implícita no livro do autor. Olha só esse trecho aqui do livro também. Olha, a brutalização do sistema penal recai efetivamente sobre quem? As parcelas da população que não lograram internalizar o hábito primário, o domínio da razão sobre as emoções, cálculo prospectivo e autorresponsabilidade. E geralmente quem vai ser? Vai ser, né, aquela classe ali da periferia, né, aquela classe ali que vai ficar subjugada pela classe dominante. Um sistema penal que criminaliza massivamente sempre a mesma extração social. Então, sempre a mesma ali massa social, né? A classe dos mais oprimidos. Então, aqui, pessoal, como é uma tradução, né? Claro, você vai ter em toda a linguagem aqui do professor Thiago Fabres, mas a gente já entendeu, né? O posicionamento dele é realmente da criminologia crítica. Então, você já sabe para onde, né, serão direcionados os ensinamentos dele e também todas as críticas. Tá? Então, a gente vai começar falando aí, tá, da criminologia
do reconhecimento. Como eu falei, pessoal, falou em criminologia de reconhecimento, lembre-se, é realmente entender, tá, toda ali a expansão da dignidade da pessoa humana e realmente retomar os valores e considerar a valorização da dignidade humana. Então, a criminologia do reconhecimento ela vai se fundamentar na valorização da dignidade da pessoa humana como núcleo central das relações jurídicas, que há muito tempo nessa dignidade ela pode ter ficado esquecida. Então, esse paradigma ele vai o quê? Constratar com a perspectiva do direito penal do inimigo. Ele vai falar, até tem outros livros dele também que ele vai falar aí, vai dar uma ênfase a esse direito penal do inimigo como algo inaceitável. Então, esse direito penal do inimigo vai promover a exclusão e nega o reconhecimento pleno aos indivíduos considerados inimigos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o direito penal do inimigo, mas é uma teoria ali que a gente aprofunda ela no estudo do direito penal, né, lá do Jacobs. Ele vai falar, olha, a gente tem duas classes. A gente tem a classe do cidadão, né, que muitas vezes é aquela pessoa que pode até errar, vai praticar alguns crimes ali, mas depois ele vai entender como funciona o sistema e ele vai realmente ali respeitar, né, as regras sociais. Agora você tem aquela pessoa que é o inimigo, tá? Que é aquela pessoa que ela não está nem aí para o nosso ordenamento, para as normas. Ele não vai se adequar. Então, essa pessoa a gente tem que excluir da sociedade, tem que tratá-lo como inimigo. E olha que interessante, tá? Vai trazer a seguinte lógica. E olha só, mas e aí, como a gente vai combater, então, em tese, esse inimigo? Como a gente vai, né, realmente promover a dignidade da pessoa humana, desse inimigo? Vai se falar, olha, esse cara, ele não é considerado um cidadão, tá? Ele é um inimigo, então a gente não precisa ter essa preocupação, tá, com a dignidade humana dele. Olha que loucura, né? Então, tem, né, essa crítica aí ao direito penal do inimigo. E a dignidade da pessoa humana emerge como o quê? Como um valor normativo, em respostas às atrocidades históricas, como genocídio, tá, e torturas sistemáticas, pessoal. Então, isso aqui é uma clássica violação da dignidade da pessoa humana. E com a evolução, né, com a modernidade, a gente muitas vezes vai se questionar, peraí, os fins muitas vezes justificam os meios? Tá? A gente tem, né, aquela expressão lá de guerra ao terror. Vamos analisar, né, a modernidade, essa guerra ao terror. Tá? Isso aqui é um ponto também que é, de certa forma, explorado pelo livro. Pessoal, e aí? Tá? Muitas vezes a gente pode empregar, principalmente técnicas, né, de torturas. Genocídio aqui, né, é ilógico, né, você aplicar, né, essas técnicas de genocídio, você dizimar toda ali, né, uma raça. Mas quando a gente fala em tortura, olha só, a gente vai, né, promover uma guerra, seja ali contra o terrorismo, seja contra organizações criminosas. E até onde os fins, né, vão realmente ali ser justificados. Eu posso torturar essas pessoas para conseguir informação? Olha só. Tem aquele cenário, né, que a gente estuda no processo penal, que se encaixa aqui para você entender a lógica. Né, o cenário da bomba relógio, né, the tick bomb. Né, qual que seria esse exemplo, se você ainda nunca ouviu falar dele? Olha, você tem o seguinte, você tem um terrorista, tá, que coloca uma bomba em determinado local, que vai matar ali centenas e milhares de pessoas. Daí só ele sabe onde está essa bomba. Aí qual que é, né, o embate dessa teoria? Teoria da bomba relógio, lembre-se dessa expressão. Aqui, tá, pessoal, ele não trabalha essa teoria. Eu estou aqui fazendo uma explicação mais ampla para você entender melhor o contexto. Então, pessoal, nesse contexto, olha, só aquela pessoa sabe onde está a bomba. E se não desarmar ela, né, em determinado tempo, vai explodir e matar centenas e milhares de pessoas. E aí, o que vocês acham? Seria justificável eu empregar técnicas de tortura para aquela pessoa não quer falar, não quer falar. E eu vou poder forçá-lo, vou poder torturá-lo para realmente ele salvar outras pessoas, em tese? E aí, o que vocês acham? Pode sim afastar a dignidade da pessoa humana dessa em prol das outras? Como fica isso aí? Então, né, é algo complicado. Então, cada um vai falar que sim, né? Uns vão falar, não, tem que fazer. Outros vão falar que de forma alguma. Tá, aí, beleza, se torturou o cara e o cara, né, morreu, não falou, como fica a situação? Que bronca, hein? Então, aqui a gente vai trabalhar. Tá? Então, tem que tomar cuidado muito, né? Aqui, principalmente na visão, tá, dessa criminologia de reconhecimento com a aceitação do direito penal do inimigo. Beleza? E no cenário de violação em massa, no cenário, né, de violação em massa que a dignidade assume contornos mais precisos, configurando-se como a necessidade de tratamento igualitário, tá, e de respeito à singularidade de cada indivíduo. Então é claro, né, pessoal, que a dignidade humana ela foi, né, a sua conceituação, a sua proteção, ela foi evoluindo, né, com o passar do tempo. E principalmente, né, naqueles cenários ali de violência em massa,
aí, né, se abriu, né, toda aquela preocupação ainda maior com dignidade. E muitas vezes, né, os conceitos foram ampliados. Vamos pegar, como exemplo, a Segunda Guerra, né, as atrocidades que foram ali ocorridas, tá, a quantidade, né, que o povo judeu sofreu. Então ali, né, é claro que a partir daquele momento você teve então, uma interpretação muito mais ampla do que seria a dignidade da pessoa humana e também o respeito a essa dignidade. Então a dignidade, ela não pode ser concebida, tá, pessoal, de forma abstrata. Ela deve se considerar as relações sociais, culturais, econômicas e jurídicas concretas. Então não adianta eu falar, a gente pega lá a nossa Constituição, e várias outras também, constituições de outros países, o ser humano tem direito, né, à dignidade, tá? Mas só está no papel. Mas e na prática? E no concreto? Está respeitando? Seja ali nas relações sociais, você respeita, né, a dignidade do indivíduo, nas relações culturais, econômicas, jurídicas. Então, você não pode ter essa dignidade somente de forma abstrata. Tá? Ela deve estar realmente aplicada de forma concreta em todos os setores da sociedade. Então, no contexto contemporâneo, a dignidade é muitas vezes degradada por processos de exclusão e vitimização, reflexo da codificação e instrumentalização dos seres humanos. Então, ele vai, né, retomar isso aqui, vai falar, olha, né, infelizmente, atualmente, muitas vezes as pessoas são tratadas como coisas, seja assim na relação entre as próprias pessoas ou até muitas vezes ali o sistema de justiça vai tratar aquela pessoa não como um sujeito de direitos, com dignidade, mas simplesmente como uma coisa, tá? Como um número. Então a gente não vai dar realmente, né, aquele entendimento, aí, proteção a essa dignidade da pessoa humana. E aqui a gente vai entrar, né, com o conceito da criminologia de reconhecimento também. Tais características são descritas por ela como, pessoal, esquecimento do reconhecimento, evidenciando a urgência de resgatar a perspectiva humanizadora das práticas jurídicas e sociais. Então, a criminologia vai falar o seguinte, de reconhecimento. Olha, né, as pessoas esqueceram de reconhecer, né, a dignidade da pessoa humana. Então, se você vê nessa frase, em algum tipo de prova, é esquecimento do reconhecimento. Então, muitas vezes, né, na modernidade, na contemporaneidade, as pessoas são tratadas como coisas e não como sujeito de direitos. Então, você tem, né, esse esquecimento, tá, do reconhecimento da dignidade da pessoa humana. E como eu falei para vocês, olha, falou que no criminologia de reconhecimento a gente vai estar, né, toda hora ali, né, contornando esses preceitos que se referem à, né, dignidade da pessoa humana. E aqui ele vai trazer, tá, algumas esferas fundamentais para o reconhecimento dessa dignidade. Aqui é até bonito, né? Olha, amor, né, direito e solidariedade. Então cada esfera dessa, ela vai trazer uma autorrelação positiva. Então, olha, o amor, ele promove o quê? Ele promove a autoconfiança na pessoa, não é isso? Quando tem esse amor, tá? Que não, né, a gente não vai tratar com somente aquele amor ali de homem e mulher, né, de casais, mas aquele amor, né? Realmente aquele amor ao próximo. E quando a pessoa tem isso, ela gera, né, uma autoconfiança. Tá? O direito que vai promover o quê? O autorrespeito. Então, a gente precisa, tá? A pessoa vai se sentir respeitada, vai se dar o respeito e também respeitar o próximo. E é claro, né, a solidariedade que vai promover, tá, a autoestima das pessoas. Pessoal, olha só, nunca assim, se por acaso alguém, né, já viu alguma questão no concurso, até o momento não vi, tá? Nunca vi questões cobrando essa criminologia, né, dessa forma. Então, dificilmente, né, como eu falei com vocês aqui, será cobrado, será aprofundado, tá, o tema. Então, até o momento dessa aula, nunca vi cobrar. Então, a gente precisa realmente ter, né, uma visão geral, né, realmente você precisa focar nas ideias centrais, porque você vai conseguir sim, tá, entender o contexto. E esses elementos são essenciais para que o indivíduo se reconheça como autônomo e digno. Sempre lembrando, tudo girando, tá? Tudo girando em torno, tá, da criminologia do reconhecimento e da dignidade da pessoa humana. Aí eu falei com vocês, ó, nunca vi questão sobre esses temas, porque quando, né, vem alguma questão, caso, né, se eu fosse examinador, geralmente o examinador quer tirar alguns pontos específicos, né, daquele livro e trazer, para o aluno. Então lembrar, tá, que aqui fala também, opa, parece um livro de poesia, não, mas é falando de amor, direito e solidariedade. Ele vai se abordar no livro, tá? Então vamos lá, vamos continuando. E aqui a gente vai falar um pouco, né, do direito penal do inimigo. É uma matéria do direito penal, mas aqui ele vai abordar também esse direito penal do inimigo. Que é algo que vai, com certeza, ali, desrespeitar a dignidade da pessoa humana, não pode ser admitido. Então, a teoria do direito penal do inimigo
desenvolvida por Gunther Jacobs, propõe uma distinção entre cidadãos e inimigos. Aos primeiros, confirma-se o estatuto da pessoa, o que eu já falei para vocês, né? Um ali a gente vai tratar como cidadão, ele errou, mas ele ainda, né, vai ser submetido, né, às regras sociais, enquanto os outros serão tratados à margem do ordenamento jurídico, serão inimigos e muitas vezes aí desprovidos de qualquer segurança jurídica ou também da dignidade. E essa teoria vai estar o quê? Aplicada e vinculada ao direito penal máximo, tá? Que vai impossibilitar a dignidade da pessoa humana ao permitir que o Estado define quem é humano e quem não é. Então, olha só que loucura, né? Como eu falei para vocês. Então, você vai, né, se você aplica essa teoria, então, olha só, o Estado ele vai decidir quem ele considera cidadão com dignidade e quem é o inimigo, quem não possui essa dignidade. Então, isso é extremamente perigoso e não pode ser admitido, tá? Então, o Estado ele tem que tratar todos com dignidade, não tem essa história de direito penal do inimigo. Então, essa abordagem do direito penal do inimigo vai o quê? Institucionalizar a exclusão, inviabilizando os princípios democráticos e fomentando práticas arbitrárias que negam direitos fundamentais. Então, pessoal, mais uma vez, lembrando, criminologia de reconhecimento vai trazer a dignidade da pessoa humana como ponto central de estudo e vai fazer esse contraponto com o direito penal do inimigo. Então, precisamos afastar o direito penal do inimigo porque ele não respeita, tá, a dignidade da pessoa humana. E aqui a gente trouxe, tá, um esqueminha para vocês para a gente melhorar ainda, descomplicar mais ainda esse tema. Então, criminologia do reconhecimento, tá? Lembrar que principal ponto, os fundamentos, que são o quê? Valorização da dignidade da pessoa humana e a dignidade é o quê? É o núcleo central das relações jurídicas. Vai se contrapor a quem, pessoal? Opa, quem que é o vilão dessa história aqui? O direito penal do inimigo, que vai promover a exclusão e negar o reconhecimento pleno aos indivíduos considerados inimigos. E a origem do paradigma é o quê? A dignidade da pessoa humana emerge como um valor normativo à resposta de atrocidades históricas, genocídios e torturas sistemáticas. E quais são os desafios contemporâneos? A gente tem, né, a chamada degradação da dignidade, tá? Os processos de exclusão, vitimização, tá? E instrumentalização dos seres humanos, a codificação dos seres humanos. E o chamado fenômeno conhecido como esquecimento do reconhecimento. Então, lembre disso. O que é essa expressão? Tá? É o que? É quando há esse esquecimento do reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Então, contemporaneamente, a gente vai, né, enfrentar esses desafios, principalmente da degradação da dignidade. Certinho até aqui?